Boa noite a todos, boa noite a todas. Começando mais um Café com Galvão. Boa noite, Verônica Soares. Boa noite, Thaís Baroni. Boa noite a todos vocês. Isidoro Alves. Boa noite. Nós estamos aqui nesta noite de 15 de janeiro de 2021, falando de tragédia mais uma vez, sob o tema Manaus, a tragédia anunciada. No domingo passado, o ministro Pazuello esteve em Manaus. Levou alguns cilindros de oxigênio, mas nada muito representativo, muito pouco. Mas o motivo pelo qual levou o ministro de Estado à cidade de Manaus foi a promoção de um tratamento preventivo contra a Covid através da cloroquina. O que a ciência já mostrou que não existe. Cloroquina é bom pra caramba para malária, mas não surte nenhum efeito, muito pelo contrário, traz inclusive problemas cardíacos para portadores da doença. Portanto, o Paulo Ramos, deputado Paulo Ramos, obrigado pela sua presença, muito lisonjeado por tê-lo aqui. Deputado que defende o trabalhador e o servidor público. Anos e anos de serviço prestado à comunidade brasileira e à comunidade do Rio de Janeiro. Então, o Pazuello esteve no estado do Amazonas para promover cloroquina. Não foi para tratar da questão da falta nem de leitos no estado do Amazonas e muito menos de oxigênio. Ele foi lá para tentar colocar a quantidade de cloroquina que o governo federal comprou, entendeu? Escoar. Eu vou usar o termo escoar para não ser grosseiro, né, com ninguém. Então ele foi tratar de outras questões que não os interesses públicos, que não a população da cidade de Manaus e não a população do Amazonas. Eu quero lembrar vocês, o Amazonas é maior que muitos estados, né, do Brasil, é maior do que muitos países da Europa, inclusive. E você só tem UTIs na capital Manaus. Portanto, se o cara sofre da doença no interior do estado, ele vai morrer porque não tem nenhuma UTI para socorrer ninguém. E o governo federal brincando de governar, brincando. Pessoas têm morreram centenas de pessoas porque não tinham oxigênio. O que é o básico, o que é o mínimo, o que a natureza nos dá de graça, inclusive. Eles não tiveram a capacidade de fazer a gestão da coisa pública, prevendo o aumento dos casos. Paulo Ramos diz, o governo federal elevou o imposto de cilindros a armazenagem de gases medicinais, como oxigênio. Veja só, no momento que deveria, inclusive, não ter imposto, não cobrar imposto, o cabra, né, o nosso presidente da República, né, que deve ser apiado de lá, o cabra pouco se importa e vamos embora. Não há afinidade, não há. E é um caso muito sério, minha gente, que a gente não pode levar na brincadeira o que acontece com relação ao Bolsonaro. Muita gente leva ele na esportiva, na brincadeira, né? Acha as maluquices dele bacanas e legais. Inclusive muitos dos nossos irmãos lá do Amazonas, né, que votaram em massa nele. Eu quero dizer o seguinte, esse homem ele vai trazer um problema sério às instituições brasileiras. Ele, na minha opinião, as 3 esferas de governo do Amazonas, né, e de Manaus têm que ser responsabilizadas. Tem que se responsabilizar o prefeito, tem que se responsabilizar o governador. O governador acabou de falar agora na Globo News, falando das maiores asneiras, né, dizendo que ouviu os técnicos, a ciência. Não ouviu, não. Se ouvisse os técnicos e a ciência, teria feito lockdown. E, primeiro, conversado com os interessados, o setor produtivo, as associações, enfim,
os sindicatos e chegar num acordo e meter um lockdown. Agora não pode deixar o povo em casa também sem dinheiro, passando necessidade. Tem que haver a Secretaria de Ação Social, tem que haver um plano nessa secretaria em que você crie uma renda mínima para esse pessoal. Não interessa outra coisa nesse momento, não interessa construir ponte, não interessa asfaltar rua, não interessa nada disso. Nós estamos num momento terrível da história da humanidade, em que se nós não fizermos absolutamente nada, né, pessoas vão morrer, como estão morrendo em Manaus. A prefeitura agora está pensando em abrir até outro cemitério. A gestão de corpos. Porque não tem mais, se continuar do jeito que está, daqui a 2 meses não tem mais cemitério que suporte a quantidade de mortos em Manaus. Portanto, meus queridos amigos e companheiros que nos acompanham aqui, eu digo a vocês, deve-se responsabilizar sim o prefeito, o Virgílio, né, por ter recuado em muitas das ações, inclusive não ter hoje nenhum hospital de campanha da prefeitura, que aliás vinha fazendo até um serviço muito melhor que do Estado. E o governador do Estado, Wilson Lima, obviamente um homem da TV, de televisão. Quando chegaram lá os respiradores, ele estava lá como se fosse repórter no aeroporto, né? Ele não sabe qual é a função dele. Ele é governador de Estado, ele não é animador de auditório. Ele não pode, nesse momento, estar brincando com vidas humanas. O que está acontecendo em Manaus é o resultado da inoperância, deixa eu ver aqui, e omissão do governo genocida, diz o Paulo Ramos. E é verdade. E o pior não é isso, Paulo, é o discurso, o líder aponta o caminho. O discurso do Bolsonaro, negacionista, dizendo que já tinha passado a epidemia, a pandemia, e que agora ia estar tudo ok, e aí a gente vê uma segunda onda piorada, né? Onde você não tem a menor estrutura, né? A população, por sua vez, não sabendo qual liderança ouvir, porque às vezes o prefeito fala uma coisa, o presidente fala outra, o governador diz outra coisa, ele também liga o dane-se. Não há uma ação coordenada do governo federal. Muito pelo contrário. O Pazuello, semana passada, aliás, o Pazuello também tem que ser responsabilizado. Criminalmente, inclusive. O Pazuello e o presidente da República. Porque ele disse semana passada, mas para quê? Para que tanta pressa? Vocês estão agoniados? Ele não é uma pessoa da área. Nem de logística, que ele disse ser formado. Nem de logística. Aliás, tem muito diploma aí que... né, eu acho que serve só para decorar paredes. Então esse cabra não fez nenhuma ação de logística, não fez nenhum plano de logística com relação aos estados e municípios, às capitais pelo menos, para poder minorar a grave situação de Manaus. Eu lembro que em março, abril, maio, a gente via abrindo-se valas comuns, coisas que a gente só vê em tempo de guerra, para enterrar milhares e milhares de pessoas. E a gente está sabendo disso, sabe? Pelas pessoas que denunciaram, pelos profissionais de saúde que denunciaram. O Paulo Ambrósio está nos lembrando que hoje às 20h30 vai ter um panelaço contra o Bolsonaro, né? E a favor da vida, contra esse descalabro que está acontecendo na gestão pública, no que tange essas vidas que estão se perdendo. O deputado federal Marcelo Ramos, que é do Amazonas, foi forjado nas lutas do movimento estudantil, né, pelo PCdoB, hoje está na direita, e ele está dizendo, olha, eu não quero procurar culpados, vamos arrumar soluções. Não brinquem, pode ser muito pior. O que aconteceu no estado do Amazonas pode acontecer no Rio de Janeiro, pode acontecer
em qualquer outro estado da federação, pode acontecer no Rio Grande do Sul. Não brinquem com isso, é muito sério. Luiz Pereira diz, hoje, panelaços. Alexandre Adams, eu acredito que há uma necessidade obscura de desafogar o sistema previdenciário, deixando os idosos morrerem deixa eu ver mais, os menos afortunados. Aí sim, sobra dinheiro para o presidente. Não é brinquedo não. Vamos ver aqui. Paulo também diz, meu amigo Galvão, Bolsonaro tentou sabotar medidas sanitárias o tempo todo, Paulo. Não foram só as medidas sanitárias, não. Ele quis sabotar a própria estrutura do Estado que faz aí toda... Gente, vamos lá. O Brasil é o país que melhor faz a gestão de imunização no mundo. No mundo. E até isso está sabotado. O Butantan, que é a instituição que o Ministério da Saúde mais utiliza, 60% de todas as vacinas do Brasil saem do Butantan. E agora fica criando burocracia dentro da Anvisa para poder liberar o Coronavac. Soubemos agora que o avião que ia buscar lá 2 milhões de doses na Índia atrasou e parece que também não vai sair no momento que eles disseram que ia sair, que eles mentem mesmo. O governo é um governo de mitômanos, mentirosos, enganadores. E aí o Pazuello está querendo, inclusive, confiscar do estado de São Paulo a Coronavac. E, aliás, hoje o Dória e o Bolsonaro bateram boca através da mídia, né? O Dória dizendo que a gente está no momento de negacionismo, né? Que isso prejudica o país, que a Argentina, até a Colômbia, né, está vacinando e que nós não. Só quero lembrar, Dória, você ajudou a eleger esse cara, você foi lá na onda. Você pediu votos para ele, não pediu nem voto para o teu candidato do teu partido. Então você também é culpado e não vem também tirar uma onda nesse momento de ser o bonzinho, o cara que vai salvar o Brasil. Porque você é farinha do mesmo saco do presidente da República. Só isso. Só isso, mais nada. Bolsonaro disse na Band uma outra mentira hoje. O Bolsonaro tem que ser responsabilizado, deputado Paulo Ramos. Tem 61 pedidos de impeachment para esse homem. Por que o Rodrigo Maia não levou isso à frente? Mesmo que perdesse na votação. Mesmo que perdesse na votação. Mesmo que o governo tivesse a maioria. Para criar um desgaste em cima do Bolsonaro. Tem 61 pedidos de impeachment, que vão desde crime de responsabilidade até outros tipos de crime. Por que a mesa diretora não levou isso à frente? Estão deixando os brasileiros morrerem pela inapetência e a sabotagem, como você disse, premeditada desse cara que se assentou lá na cadeira de presidente da República, foi eleito, né, no momento em que todos nós sabemos, né, Lava Jato sabotando a democracia brasileira, o Lula sendo preso sem provas, né, para impedir que ele fosse eleito presidente da República, né, o judiciário abraçando essa safadeza, a imprensa toda nessa. Aí a gente criou, o Antônio, a gente criou, Paulo, a gente criou, o Fernando, a gente criou o que é chamado de tempestade perfeita. Tudo está dando errado simultaneamente. É uma pandemia histórica misturado com um governo incompetente, mais um governo sabotador, sem empatia com a população, que não tem a menor responsabilidade com nada e está preocupado apenas em se reeleger. E foi isso que ele falou hoje na Bandeirantes, que aliás a Bandeirantes também, né, é cavalo de santo
desse governo, né? É a Bandeirantes, a Record e o SBT. Cavalo de santo, não tem outra coisa, né? É porta-voz de um governo fascista. Vai entrar para a história. Vai entrar para a história. Por isso que o grande erro do governo do PT, na minha opinião, foi não ter feito aquela legislação voltada para a questão da imprensa. Que a gente não ter essa imprensa prostituída do jeito que a gente tem. Com perdão da palavra. Galvão, em plena pandemia, 2 situações no Brasil demonstram a perversidade da economia de mercado. Deixa eu ver. Insensibilidade que a luz está muito na minha cara. Das multinacionais. A Ford fez. Ô Paulo, o capitalismo é isso. O capitalista só vê o lucro. O capitalista não vê ser humano. O capitalista não vê família. O capitalista não vê sociedade. O capitalista vê o seu lucro. Por isso que eu sou socialista. Por isso que eu sou anticapitalista. Por isso que eu sou anti-imperialista. Nós, antigamente, os impérios, né, eram nações, eram cidades-estados, depois nações constituídas e tal. Hoje são as transnacionais, elas que mandam e desmandam, ajudam a eleger e derrubar governos. Vide o que aconteceu na Bolívia, né? E a Tesla disse que ajudou a derrubar o nosso querido presidente Evo Morales. Então, nesse momento, eles estão indo embora, porque poucos se importam efetivamente com o ser humano, querem lucro, querem dinheiro. Querem dinheiro. E esse governo não tem nem competência para segurar ou dialogar. Porque sabe o que falta? É articulação política. É diálogo com a sociedade. É um governo feito de autoritários, de gente que acha que tudo um manda e os outros têm que obedecer. Não se tem diálogo, não se tem conversa, não se tem interação, não se tem... É isso que é a beleza da democracia, é o diálogo, é a conversa, é a interação, é puxar para uma mesa de negociação e negociar para o bem da população, para o bem da sociedade, para o bem do Estado brasileiro. Porque veja bem, minha gente, no início, veja só, tinha alguns empresários brasileiros, não, vai matar meia dúzia de velho. Como se os idosos fossem uma latrina, fosse lixo. Não é? Se pensassem até como capitalistas, eles podiam, poxa, os idosos realmente sustentam grande parte das famílias no Brasil com as suas pensões. Nem isso eles pensaram. Acha que é lixo, que a gente tem uma cultura terrível. Terrível. A gente criminaliza a pobreza. A gente criminaliza a cor da pele, a gente criminaliza e despreza os idosos, a gente não respeita as crianças morrem de fome. Pobre, negro e periférico não tem lugar nesse país. E o Bolsonaro hoje, batendo boca com Dória, está preocupado com a cadeira de presidente. Desde que eu tomei posse, esse cara quer sentar na minha cadeira. Ou seja, ele está apegado ao poder. E hoje ele disse, eu vi aqui agora, atribui a ele a frase que nem Deus tira ele de lá. Nem Deus tira ele de lá. A última vez que alguém falou isso, disse que nem Deus afundaria o Titanic. A gente tem que trabalhar, e aí eu fico, Paulo, com o que o Zé Dirceu falou. Tem umas 2 semanas que ele falou isso. Ele disse o seguinte, não basta esperar 2022, temos que tirar o Bolsonaro do poder através da lei. E isso é impeachment. Ou é impeachment, ou ele ser impedido de outra forma. É óbvio que quem observa as ações do presidente da República se apercebe que ele tem algum problema mental. Ele é um mentecapto, ele não pode estar sentado na cadeira de presidente da República. Ele é incapaz para estar sentado ali.
Nós já tivemos um presidente que foi tirado do poder na velha república por ser incapaz mentalmente de governar. Esse também pode ser um caminho. Esse também pode ser um caminho. Agora, os militares não vão poder segurar a bananosa, porque os militares estão queimados, estão passando atestado de incompetentes. Porque o que o Pazuello é? Não é nenhum móvel decorativo do Ministério. Ele não segue os procedimentos. A primeira coisa que fez foi tirar os técnicos, os cientistas e colocar lá no lugar deles os amiguinhos. Os amiguinhos que não têm capacidade técnica para levar à frente. Meu irmão Paulo, quando eu tive no Ministério do Trabalho, graças ao nosso irmão Lupe, meu amigo, o Lupe, acredite, onde eu tiver e na situação que eu tiver, o Lupe tem em mim um amigo. Ele sempre foi muito correto comigo. E graças a ele eu estive lá. Então, a gente tem que ser grato, porque gratidão é uma questão de caráter. Eu nunca, como diretor de qualificação, eu nunca assinei nada que fosse contra a área técnica. Dentro da argumentação técnica, dentro daquilo que a tecnicidade coloca para a gente ter que seguir. Dentro da norma, dentro da regra, dentro dos procedimentos científicos, eu nunca pedi para que se mudasse uma vírgula. Eu nunca pedi para que se mudasse nada. Eu só queria que tivesse o rigor da norma para que todos nós tivéssemos salvaguardados, né, para não parecer que beneficiou A, B ou C. Isso desagrada muita gente, mas é assim que se tem que trabalhar. Portanto, o Pazuello tem que ser responsabilizado, meu amigo. O Pazuello tem que ser responsabilizado, criminalmente, inclusive. Criminalmente. E o presidente da República tem que ser apiado do poder. Sem ódio, sem nada. É apenas para o bem do Brasil. Desses 61 pedidos de impeachment, o nosso presidente da Casa do Povo, né, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, né, deixou passar. Estão dizendo que há um compromisso do Baleia, que é o candidato aí a presidente da casa, combatendo aí o outro candidato, né? Parece que vão ter 9, mas os dois mais fortes é o Baleia Rossi e o candidato do Bolsonaro. Parece que tem um compromisso com o Partido dos Trabalhadores de que, uma vez eleito, encaminhe para frente o impeachment do Bolsonaro. Pelo menos se abra para estudar, para se analisar. E aí a comissão que vai analisar vai tocar esse troço. Se tem outros partidos também nesse compromisso, eu não sei. Eu estou dizendo o que me informaram no que tange ao Partido dos Trabalhadores. Então eu acho que é importante que a gente faça de tudo, uma vez tendo esse compromisso do Baleia Rossi, de elegê-lo para poder tocar o impeachment, né? O Bolsonaro é mais perigoso e mais deletério para a República Brasileira do que o Trump é deletério e perigoso para os Estados Unidos. Para esse cabra criar um problema na eleição de 22, não aceitar o resultado, e isso vai trazer problemas sérios. Portanto, é importante que as instituições da República, é importante que a OAB, a ABI, os sindicatos, as centrais sindicais, enfim, todos irmanados, né, no intuito de salvaguardar a República Brasileira e salvaguardar a democracia brasileira. O Bolsonaro, Alexandre Adams, é um ditador em busca de uma ditadura. Ele não se importa. Ele deu uma entrevista num programa chamado
câmera aberta há quase 30 anos atrás. Há quase 30 anos atrás. Ele, deputado federal recém-eleito, dizendo que no Brasil tinha que morrer uns 40, 80 mil pessoas para que isso aqui comece a dar certo. Ele ainda está com isso na cabeça. Essas mortes todas que têm ocorrido no país. É como a pessoa que só nega ajuda a quem está morrendo. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Essa sonegação de ajuda àqueles que estão morrendo, e isso, tá, na minha opinião, é algo que está no inconsciente dele. Né? Deixa morrer. O Adams falou algo interessante. Está morrendo muito pensionista, está morrendo muito aposentado. Isso aí ajuda a ter mais dinheirinho na Previdência. Mas há também uma visão do Bolsonaro que é uma visão patológica. Né? Patológica. Agora, minha gente, só uma pequena reflexão, viu? Voto é uma arma. E ela é uma arma de mão dupla. Você pode atingir o adversário e você pode se atingir. Voto mata. Voto mata. O voto irresponsável. O voto alienado. E eu quero agora evocar também a responsabilidade dos líderes religiosos, que, sabendo como o Bolsonaro é, sabendo do irresponsável que ele é, sabendo do homem que não tem empatia pela vida humana, que não tem empatia por valores cristãos. Cristãos. Eu vou falar agora como ex-seminarista, tá certo? Valores cristãos, de amor ao próximo, de perdão, de se colocar no lugar do outro, de empatia, de sacrifício para que outros possam viver. Isso está dentro do bojo dos valores cristãos. E o Bolsonaro não tem nenhum deles. E como é que essas lideranças, esses pseudos cristãos, né, essas lideranças pseudo-evangélicas vão defender esse personagem que vai entrar para a história como o Adolf Hitler brasileiro? Como nazista, fascista e fascínora brasileiro. Como nós vamos ver nos livros de história o apoio dessas lideranças, ditas lideranças, né? O que hoje ainda sustenta o Bolsonaro são a casta de fanáticos religiosos, de pessoas que, vendo a realidade, preferem acreditar em questões mitológicas para a manutenção e a tentativa da reeleição desse personagem. Esse personagem que no dia que for se encontrar com Deus, vai estar na conta dele a maior parte desses mortos, esses que morreram pela incompetência, pela inação do Estado, pela sabotagem, como disse o Paulo, sabotagem premeditada, né? Sabotando todas as medidas sanitárias, né? Todas as orientações dos cientistas, fique em casa, né? Use máscara. Não tem essa história de vida versus economia. Não existe economia sem vida. Tem um Brizola falando na década de 90 sobre economia. A economia é pública. A economia é para servir o homem e não o ser humano servir a economia. Isso está no bojo do capitalismo. Meia dúzia vivem muito bem nababescamente e a massa na miséria, na maior miséria que existe. Nós precisamos, minha gente, estarmos organizados. Eu acho que hoje é um dia importante. É o dia da manifestação.
Esses panelaços são importantes. Não é só uma brincadeira, não é só uma chacota, é uma manifestação pacífica em que você vai poder mostrar seu descontentamento com relação ao governo. Isso vai reverberar nas redes sociais, que é o mais importante. As redes sociais hoje são mais importantes, inclusive, do que a mídia oficial, do que a grande mídia. Então é importante que todos nós manifestemos hoje, daqui a pouco, daqui a meia hora, manifestemos toda a nossa indignação, né, não só com o que está acontecendo em Manaus, mas também o que está acontecendo em todo o Brasil. 205 mil almas se perderam, né, pela maior parte pela inação, pela irresponsabilidade, né, das lideranças do Brasil, daqueles que nos governam, tá? E daqueles que afrouxaram as medidas para agradar Bolsonaro. Porque Bolsonaro, veja só, quando o governador Wilson Lima, em dezembro, governador do Amazonas, tentou impor lockdown, os filhos dele foram para a imprensa, foram para as redes sociais meter o pau no governador. E o governador, que é fraco, cedeu por medo. Aliás, eu até entendo, explica, mas não justifica. O Amazonas é a periferia do Brasil. É abandonado por a maioria dos governos federais que nós tivemos. Pela maioria, pelo menos. E aí o cara fica nessa de eu vou bajular para poder ter alguma migalha que cai aqui e eu possa governar. É isso. Agora é importante que nós tenhamos a responsabilidade de cidadãos de pressionar para que os governos comecem a vacinar já, logo. E número 2, que a gente tire o Bolsonaro do poder para que a gente não tenha mais que ter vidas humanas sendo perdidas, de Brasil perdendo empresas, perdendo capital humano, perdendo, enfim, e a gente empobrecendo, estamos mais pobres. A gente está mais pobre que em 2006. A economia do Brasil retrocedeu a 2006, meu amigo. Isso não é culpa do PT, não é culpa do Lula, não é culpa da Dilma. Isso é culpa das elites brasileiras, né? Da Rede Globo de televisão, né? Do judiciário, que foi cúmplice do golpe contra a Dilma, né? Enfim, de toda a elite que ajudou a derrubar a Dilma, sabotou a economia. E aí, meu amigo, um congresso como aquele que era presidido por aquele personagem evangélico que o diabo gosta, e nós chegamos a isto. E aí disseram que se derrubassem a Dilma, a economia ia melhorar. Piorou. Disseram que se aprovassem lá a flexibilização das leis trabalhistas, na verdade a perda de direitos trabalhistas, que ia melhorar a economia, que piorou. Hoje todo mundo está sem trabalho, trabalha mais do que 8 horas por dia, quase trabalho escravo, né? O cara tem trabalho intermitente, o cara trabalha um dia aqui, outro dia ali, não vai ter férias nunca. Trabalha 2 dias aqui, 2 dias ali, 2 dias lá. Não vai ter férias, não vai ter descanso, não vai ter nada. Nada. E isso foi, né, o discurso de ódio. Eu lembro do discurso de ódio que havia no Rio de Janeiro, promovido pela própria Rede Globo, contra o Brizola. O mal do Brizola foi ter pego criança pobre, preta, favelada, de periferia, e colocar numa escola que prestasse, como os CIEPs. Eu fui aluno de CIEP. E vi isso se repetir de uma forma
maior, porque em nível de Brasil, né, com relação ao governo do PT. Então, toda vez que você tem as regras e você quebra as regras para poder apiar alguém do poder, para o teu grupo político entrar, qualquer coisa pode acontecer, porque isso é golpe. E quem ajuda a dar o golpe dá outro. Normalmente quem dá golpe retira quem ajudou a dar o golpe em cima deles também. É golpe do golpe. Haja visto 64 e 68, né? As 5. Então, meus queridos, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não é uma... Nós estamos vivendo a vida real. E nessa vida real as pessoas morrem por causa de política. Morrem. A política não é uma brincadeira, não é uma fantasia, não é uma ação. Todos nós, brasileiros, temos responsabilidade para com o país. O Estado foi criado para poder dar o mínimo de serviço e proteção à sociedade. A sociedade somos todos nós. Quando eu, ouvindo uma besta como o Bolsonaro, vou para a rua sem a minha máscara, eu desrespeito a mim mesmo, porque eu posso me contaminar, e desrespeito aos outros, porque eu posso contaminar os outros. Eu posso estar contaminado e não ter nenhum tipo enfim, não ter febre, não ter nenhum tipo de sintoma. Posso ser assintomático. Eu posso levar a morte para minha família. Eu posso levar a morte para minha esposa, para minha filha. Eu posso levar a morte para minha mãe. Portanto, nós todos temos as nossas responsabilidades. Agora, quando foi cobrado isso, o Wilson Lima hoje, no programa da Globo News, ele disse, não, fiz a minha parte, eu ouvi os técnicos, eu fui aconselhado. Tudo isso é mentira. Quando o Bolsonaro diz que o Supremo Tribunal o proibiu de agir na questão, e tem muito idiota aí reproduzindo esse discurso mentiroso. Mentiroso. Bolsonaro, o Eduardo Paz lá no Rio de Janeiro, na eleição, disse que o Crivella é o pai da mentira. Se o Crivella é o pai da mentira, o Bolsonaro é a mãe da mentira. Porque o que o governo, o que o Supremo Tribunal, na ação que o Supremo Tribunal teve contra o governo, essa ação era os estados e municípios, ou seja, os entes federativos também tinham direito de fazer lockdown ou não, de acordo, ou seja, dando também liberdade para eles. Mas se você tem um governo nacional que articula com todos entes federativos, que tem diálogo, que trata as coisas não com viés ideológico, nazista, fascista, fascínora, sabotador. Não, não. Mas se você tem um governo que tem um mínimo de honestidade intelectual, ele conversa com todas as áreas. Ele conversa com o governo federal, secretaria estadual e municipal. Ele conversa e ele tem ação coordenada. Vamos fazer um lockdown aqui em Porto Alegre? Vamos. Vamos tratar. Organiza a casa, pô. Os caras só querem usar o aparelho do Estado para investigar inimigo, pô. Investigar adversário. Ou para defender o filho do Bolsonaro, acusado de ser amigo de miliciano, de financiar a milícia. Que é isso que o filho senador dele lá está sendo acusado. De lavar dinheiro, de prevaricar. Aí usa a BIM para poder livrar a cara do cara. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo nos hospitais. Porque não se tem uma coordenação nacional que trate, né? Não se tem um gabinete de crise com especialistas de várias áreas para tratar disso. Como é que pode?
Como é que fica? Por essas e outras, o Bolsonaro não pode estar mais no governo. É tirar o Bolsonaro mesmo. Esse tem que ser o nosso discurso. É impeachment já. É impeachment já. A Dilma foi uma inocente empichada. O Collor, por muito menos, foi empichado. O que esse homem está fazendo é lesar o país. É lesar as estruturas que o país já tinha, inclusive na área da saúde. É utilizar-se do Estado para que o seu filho, que é acusado de cometer crime, se safe. Portanto, não dá para brincar com política. Portanto, não dá para achar que isso é uma brincadeira. Portanto, não dá para achar que isso é uma pantomima, né? Que é um sonho de uma noite de verão. É coisa séria. Pessoas morrem. Pessoas passam fome. Hoje, meu amigo, a gente para fazer compra tem que ficar contando moeda para comprar 1 quilo de costela, pô. Costela. Não é nem aquelas costelas gaúchas lá bonitas, não. Aquela costela quebrada. 1 quilo do arroz, 30, 40 reais. Feijão a 12 reais. O quilo. E os nossos irmãos manauaras morrendo. E eu acho que tem muito de preconceito. Eu ouvi uma vez o Bolsonaro dizer, não, que os japoneses são assim porque eles são uma raça superior que nós. Você sabe o que forma a genética do amazonense? Eles são conhecidos como caboclos, que são filhos de brancos com indígenas. E a denúncia que a gente tem também é grave. O Adams, eles não só estão deixando morrer os idosos, eles estão deixando morrer as lideranças indígenas do Brasil inteiro. O núcleo duro do Xingu, que era Aritana e companhia, o núcleo duro morreu quase todo. Deixaram os indígenas morrerem. E o grupo do Xingu é o grupo que é mais crítico a qualquer pantomima dessas aí, que o cara cria uma ONG e diz que vai ajudar índio e não ajuda. Ele era tanto contra os fascistas, contra os caras que se utilizam dos indígenas para ganhar um dinheirinho. Antes fosse dinheirinho. Então essa gente é que está de forma pensada, dolosa, arquitetada, permitindo que os nossos irmãos morram, sofram, penem e padeçam. É uma ação genocida mesmo. O que a Tatiana Corrêa está dizendo, precisamos tirar esses genocidas do poder, é verdade, é genocídio. O que o Paulo Ramos colocou, ação genocida, é verdade, são genocidas. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, é preciso que nós façamos alguma coisa. E a gente precisa estar manifestando a nossa indignação, a nossa não conformidade. Porque quando nós nos calamos diante das covardias, isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Nós somos cúmplices. O Martin Luther King Jr., ele dizia que ele não tinha receio dos maus e dos perversos. Ele tinha receio do bom que se cala. Então é o momento da gente ir para as redes sociais. Daqui a pouco
São 20 horas e 15 minutos. Daqui a 15 minutos, a gente ir para as nossas janelas. Para as nossas janelas. Com as nossas panelinhas, mostrar nossa indignação. Está na hora da gente, pelo WhatsApp, convocar os amigos, convocar todo mundo. Gente, 8h30 na janela, batendo panela. Todos. Eu quero lembrar que o panelaço é um instrumento da democracia. Foi o panelaço na República Argentina, que nós criticamos os argentinos, mas eles são mais politizados que nós, em média. Foi o panelaço que fez a ditadura argentina voltar atrás. Foi o panelaço das mães da Praça de Maio que fez derrubar a ditadura que matou seus filhos. Foi o panelaço na Argentina que tirou o De la Rúa do poder. E é o panelaço que vai ser feito a partir de hoje. E eu creio nisso, que vai ajudar a derrubar do poder esse facínora, perverso, falso profeta, falso Messias e a falange de almas penadas que estão por trás dele governando esse país. Por isso que é importante nós ajudarmos a democracia tirando o Bolsonaro do poder. 20 horas e 16 minutos do dia 15 de janeiro de 2001. Eu encerro por aqui os trabalhos e agradeço a presença de vocês. Por favor, se puder, compartilhe essa live para alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Porque a gente acredita, minha gente, que essa mensagem tem que chegar a mais gente. Nós precisamos ampliar. Creia que não é fácil falar certas coisas. Não é bom, nem pessoalmente, para mim, falar certas coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro ir para uma guerra do que morrer entalado, engasgado, porque isso é a morte do covarde. O covarde é aquele que morre entalado. E Deus não me deu espírito de covardia. Espero que também não tenha dado a nenhum dos senhores e senhoras que estão aqui com a gente. Então, portanto, daqui a 10 minutos vamos fazer o nosso panelaço. Viva a democracia, viva o Brasil, e vamos todos não só orar pelos nossos irmãos manauaras, mas vamos agir por eles e pelo Brasil. Uma boa noite.